E aí, embora continuar aqui, pessoal, com o nosso curso de questões. Hoje as questões sobre estabilidade. A estabilidade são as 23 questões, bem tranquila, essa resolução de questões, está sempre caindo, tem prova que não cai nenhuma, tem prova que cai duas. Então, estabilidade é um conteúdo, é um assunto que vai fazer diferença na sua prova de primeira fase da OAB, tá? Então, vamos lá, bora pegar aqui nossa primeira questão. Então, lá vai. Paulo, cadê minha caneta? Opa, que eu tô de cabeça para baixo a caneta. Olha, tão comportadinho hoje com a camisa abotoada até aqui em cima. Paulo é empregado de empresa siderúrgica, sofreu acidente de trabalho, entrando em gozo de auxílio-doença acidentário, a partir do 16º dia de seu afastamento, tá? Então ele já está afastado há mais de 15 dias e sofreu acidente do trabalho. Durante este período de percepção do benefício previdenciário, ele foi dispensado sem justa causa por seu empregador, diante do exposto a sinala correta. Aqui é um caso simples, clássico, não tem nem o que a gente comentar muito. Acidente de trabalho previsto no artigo 118 da 8.213/91. São questões cujos comentários são praticamente nulos, porque são questões muito tranquilas. Tu sabe que quem sofre acidente do trabalho recebe benefício do auxílio-doença acidentário e tem estabilidade por no mínimo 12 meses, tá? Então vamos lá. Paulo tem direito de ser, se ele foi demitido, tem estabilidade. Se ele foi demitido sem justa causa, porque com justa causa ele pode ser demitido sim. Mas sem justa causa não tem direito de ser o quê? Paulo tem direito de ser reintegrado com o fundamento da garantia provisória de emprego, assegurado ao acidentado, o item já é o verdadeiro. B, Paulo tem direito de ser readmitido. Tio, qual é a diferença entre reintegrado e readmitido? Reintegração é quando o empregado dele é demitido e volta. Readmissão, quando o contrato dele está suspenso e ele volta a trabalhar. Então, reintegrado, demitido e volta. Demitido e volta. Readmitido, o contrato está suspenso e ele volta. O contrato dele não estava suspenso, ele estava suspenso no período de benefício, tá? E aí, como ele foi, nesse período ele tinha estabilidade, como ele foi demitido, tá? Ele, além de suspenso, depois ele foi demitido, então ele vai ser reintegrado, tá? Letra C, Paulo tem direito de ser readmitido, a gente sabe que é falso. Letra D, Paulo tem direito de ser reintegrado em razão da suspensão do contrato? Não, em razão da suspensão seria readmitido, mas aí, mesmo tio, ele foi, o contrato estava suspenso, mas ele foi posteriormente demitido, então letra D de dado está falsa, tá? Vamos lá. Questão 2. Com relação às estabilidades, às garantias provisórias de emprego, é correto afirmar que o servidor público seletista da administração pública direta, autarquia ou fundacional não é beneficiário da estabilidade prevista na Constituição Federal. Falso. São raros, mas existem. Os empregados públicos das empresas ou os empregados públicos da administração pública direta, né? Autarquia e fundação pública, eles são beneficiários sim da estabilidade do 41 da Constituição Federal. Inclusive, súmula 390, inciso 1º do TST. Não confunda esses aqui, tá? Não confunda esses aqui com os empregados públicos das empresas públicas das sociedades de economia mista. Esses aí, súmula 390, só que agora o inciso 2, esses não têm estabilidade. Empregador público da Petrobras, do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, não tem estabilidade do 41, mas da administração pública direta, autarquia e fundação pública tem sim. Letra B, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiência. Talvez nessa época aqui da questão, talvez esse item fosse falso, que antigamente, tá? Não havia o inciso 3º da súmula 244 do TST. E realmente, antigamente, se o empregado o contrato era de experiência e ela engravidasse, ela não tinha estabilidade. Hoje tem estabilidade, súmula 244, inciso 3º, o que torna a letra B verdadeira. Eu não sei se as demais também são. Os membros do Conselho Curador do FGTS, representantes de trabalhadores, efetivos suplentes, têm estabilidade no emprego desde a nomeação até um ano após o término do mandato, verdadeiro, somente podendo ser dispensado por motivo de falta grave,
apurado mediante processo sindical. Antigo, como eu te falei, essa questão de 2010.3. Na época, o item B era falso. Hoje, o item B é verdadeiro. O item C também é verdadeiro. E aí você vai ter aqui o artigo 3º, tá? Artigo 3º, inciso 7, não, parágrafo 7º da Lei 8.036/90. Se não é o parágrafo 7º, é o parágrafo 9º. E letra D, o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de estabilidade não obsta a estabilidade. Entenda, o que foi feito durante o aviso prévio foi o registro. O registro durante o aviso prévio não dá estabilidade, tá? O registro. Tio, se ele já tivesse feito o registro e fez apenas uma comunicação durante o aviso, aí se o registro já tivesse sido feito, tá? Registro foi feito. O empregador depois demitiu o empregado e durante o aviso prévio o empregado ou o sindicato comunicam ao empregador, a comunicação do registro durante o aviso prévio, ela gera estabilidade. Só que no caso aqui não houve comunicação do registro. O que houve durante o aviso prévio foi exatamente o próprio registro. E o próprio registro durante o aviso prévio não gera estabilidade. É exatamente aí, né, a briga entre os incisos 1 e 5 da súmula 369 do TST. O item está falso. A respeito da estabilidade, assinale a correta. A estabilidade da gestante dura 28 dias antes do parto e 90 dias depois. Falso. Isso aqui não é estabilidade. Isso aqui é a licença, tá? Licença maternidade, tá? É a licença maternidade, está falso. Artigo 392, né? Artigo 392 da CLT. A estabilidade do membro da CIPA dura da eleição, falso, não é da eleição, é desde o registro da candidatura e, caso eleito, até um ano após o término do mandato. É o artigo 10, inciso 2º, a linha A do ADCT, não é da eleição, é do registro da candidatura. Letra C de casa, a estabilidade do dirigente sindical dura do registro da candidatura até um ano após o término do seu mandato. Até aqui está verdadeiro, servindo para representante eleito e seu suplente verdadeiro, limitado a 7, verdadeiro. São 7 dirigentes e 7 suplentes no máximo. O 8º dirigente ou o 8º suplente não tem mais estabilidade. Só são 7 dirigentes e 7 suplentes. Artigo 522 da CLT. De acordo com o entendimento uniformizado do TST, o empregado poderá adquirir a estabilidade no curso do aviso prévio, pois este integra o contrato para todos os efeitos, inclusive pecuniário. Hoje, esse item é verdadeiro, tá? Hoje, esse item é verdadeiro por força do artigo 392A da CLT, que se você, porque na época não era verdadeiro não, que se você engravidar durante o aviso prévio, hoje você tem estabilidade. E o TST já tem pacificado, se você sofrer acidente do trabalho durante o aviso prévio e ficar afastado por mais de 15 dias, você também tem hoje estabilidade, tá? 4. Fernanda é contratada pela empresa Master a título temporário, com base na Lei 6.019, pelo prazo de 3 meses, tá? Essa questão beleza, 3 meses está dentro dos 180 dias que ela pode ser contratada, tá valendo, tá? Quando o término deste período e ciente de que o empregador não pretende renovar o contrato, ela informa que está grávida. A Lei 6.019 é a lei de terceirização temporária, então o contrato dessa empregada é um contrato temporário. E hoje, mais uma vez, a súmula 244, inciso 3º do TST, ela é bem clara, que você tem direito à estabilidade, mesmo que o contrato seja temporário, mesmo que ele seja de experiência, mesmo que ele seja por prazo determinado. Então vamos ver aqui, não sei nessa época aqui, porque essa questão é antiga, mas vamos lá. Fernanda pode ter o contrato extinto porque o pacto foi a termo. Antigamente sim, hoje não, mesmo por prazo determinado, ela tem estabilidade. B. Fernanda não poderá ser dispensada, pois, em razão da gravidez, possui garantia de emprego, mesmo sendo o contrato a termo. Hoje, esse item aqui é verdadeiro. Letra C de casa.
Fernanda poderá ser desligada? Pode não, que tem estabilidade. Fernanda não pode ter o contrato rompido? Verdadeiro, pois a gravidez é até 12 meses, falso, é até o 5º mês após o parto. É desde a confirmação da gravidez, tá? Até o 5º mês após o parto. Vamos lá, bora mais uma. Rodrigo foi admitido na empresa Dona Confecções a título de experiência por 45 dias. No 35º dia após a admissão, Rodrigo foi vítima de um acidente de trabalho de média proporção, o que obrigou ao afastamento por 18 dias. Cara, bem rapidinho, a súmula 378 do TST, ela é bem clara. O simples fato, então vamos ter outra questão dessa daí. O simples fato de você ter sofrido um acidente de trabalho, tá? O simples fato de você ter sofrido um acidente de trabalho, isso não lhe garante estabilidade. Para você ter estabilidade, além do acidente de trabalho, você tem que ficar afastado por mais de 15 dias e receber o benefício. Receber o benefício é uma consequência lógica de quem fica afastado por mais de 15. Ele sofreu um acidente, média proporção, ficou afastado por 18. 18 não é mais de 15? É. Então ele tem estabilidade quando ele voltar, tá? Rodrigo não poderá ser dispensado, pois, em razão do acidente, de ter ficado afastado por mais de 15, possui garantia de emprego, mesmo que o contrato seja a termo verdadeiro. Inclusive, súmula 378, inciso 3º do Tribunal Superior do Trabalho. Letra B de bola. O contrato poderá ser rompido? Não. Rodrigo poderá ser desligado? Não, porque mesmo a termo ele tem estabilidade. Rodrigo não pode ter o contrato rompido no final verdadeiro, pois em razão do acidente tem garantia até 5 meses de retorno? Não, até 5 meses após o parto é a da gestante. Então, questão 5, letra A de avião. Questão 6, para que a garantia no emprego, em razão da candidatura do empregado a dirigente sindical se consolide, a CLT dispõe do artigo 543, parágrafo 5º, para fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 horas, o dia e a hora do registro da candidatura de seu empregado, e em igual prazo sua eleição em posse, fornecendo outro sim a este comprovante neste sentido. Tá? Gisele registrou a sua candidatura, já houve o registro à dirigente sindical. Na condição de vice-presidente da chapa, nenhum problema. Mas o sindicato não comunicou o fato ao seu empregador que, ignorando a situação, concedeu aviso prévio ao empregado de 10 dias depois. Olha, ela já havia registrado a candidatura, não houve comunicação, o empregador foi lá, demitiu e tome aviso prévio. Se houver comunicação, o registro durante o aviso prévio não gera estabilidade. Súmula 369, inciso 5º do TST. Mas o que houve aqui, não houve o registro durante o aviso prévio. O registro foi antes, depois ela foi demitida e começou o aviso. Durante o aviso prévio não houve o registro. Durante o aviso prévio houve o quê? A comunicação. E a comunicação do registro que já foi feito durante o aviso prévio gera para empregado, assim, o direito à estabilidade, que é o inciso 1º dessa súmula 369. Vamos lá. O empregador, a seu critério, aceitará ou não? Não. Se ela comunicar durante o aviso prévio, que foi o caso, tem estabilidade. Se ela registrar a candidatura durante o aviso, é que não tem, tá? Letra B. O empregador fica obrigado a respeitar a garantia no emprego, mesmo que seja informado após a ruptura. Olha, após a ruptura, interlocução social é o contrato. Após a rescisão do contrato, não. Se houver a comunicação do registro que já foi feito, após a interlocução social, após a extinção do contrato, não. Tem que ser na vigência do contrato. E o aviso prévio é contrato de trabalho para todos os seus termos. Esse item está falso. E nem é readmitir, né? É reintegrar, né? O empregador tem de respeitar a garantia, ainda que seja comunicado posteriormente da candidatura, desde que isso ocorra na vigência do contrato de trabalho, item C é o item verdadeiro. E letra D, a empresa não precisa respeitar a garantia, a gente sabe que é falso.
7. Godofredo ajuizou reclamação trabalhista, dizendo-se vítima de discriminação, já que a empresa para a qual trabalhava o dispensou no mês em que ele completou 60 anos de idade. E aí você tem, uma dispensa discriminatória por idade. O que acontecia rigorosamente com todos os empregados que alcançavam esta idade. Tem uma universidade aqui no estado de Ceará que faz isso. Todo empregado, quando chega aos 70, 75 anos de idade, ela demite. Tá? Alega que essa é uma odiosa, inconstitucional, política, não escrita na empresa, caso comprovada a alegação de Godofredo sobre a dispensa discriminatória. Quando você é dispensado por ato discriminatório por sexo, idade, cor, estado civil, durante a última eleição presidencial, por opção política, se você for demitido por algum motivo, você não tem estabilidade. Tem nada a ver com estabilidade. Mas quando a sua dispensa, ela é, por exemplo, uma dispensa discriminatória, seja qual for o motivo da discriminação, sexo, dor, credo, estado civil, orientação sexual, orientação ideológica, política, o artigo 1º da Lei 9.029, mais o artigo 4º da Lei 9.029, eles dão para o empregado uma opção. O empregado que é dispensado de forma por ato discriminatório, esse empregado ele opta ou por ser reintegrado, ele vai ser reintegrado, ou por ser reintegrado e paga os salários do afastamento, ou ele vai receber uma indenização dobrada. Os salários do afastamento em dobro. Ou ele volta e recebe os salários de forma simples, ou é reintegrado e recebe o salário de forma simples, ou ele não quer mais voltar porque não aguenta e recebe o salário do afastamento em dobro, tá? É portador de garantia do emprego? Não tem nada a ver com garantia. B, o empregado pode optar entre o retorno verdadeiro, tá? E receber o salário do afastamento simples ou percepção em dobro do afastamento. Esse item B é verdadeiro. Letra C, de caso, uma vez que Godofredo não tem estabilidade e não tem, somente poderá pleitear a indenização? Não, ele pode pleitear a reintegração. Artigo 4º, incisos 1 e 2, tá? Dessa lei aqui, 9.029. E letra D, a dispensa em razão da idade não pode ser a dispensa por qualquer motivo vil, torpe ou discriminatório, é a dispensa discriminatória. Próxima, questão 8. Maria, empregada de uma panificadora, adotou uma criança em idade de alfabetização. Quando da adoção, obteve a informação de que faria jus à licença maternidade faz. Seja mãe adotante, seja pai adotante, você vai ter não só licença maternidade de no mínimo 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, mas hoje, com a reforma trabalhista, parágrafo único do artigo 391A da CLT, tá? Parágrafo único do artigo 391A da CLT, esse parágrafo único aqui, ele vai dizer que a mãe adotante, a mãe que adota, o pai adotante, aquele que tiver a guarda para fins de adoção, também tem estabilidade. Se for adoção, desde a adoção até 5 meses após a adoção. Se for gestação, desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto, a gravidez é o artigo 10, né? A gravidez é o artigo 10, inciso 2º, B de bola do ADCT, tá? Então, vamos lá. A empregada requer licença maternidade junto ao INSS. Diante do caso apresentado, arroche. A duração da licença maternidade de Maria tem variação de acordo com a idade da criança. Tinha variação, não tem mais, tá? O tio só não lembra quando foi que mudou, mas faz tempo já. Antigamente era assim, de 1 ano até 1 ano, 120 dias. Mais de 1 ano até 4 anos, 60 dias. Mais de 4 até 8 anos, 30 dias. Depois de 8 anos, não tinha mais nenhuma licença. Graças a Deus, acabaram com essa excrescência, acabaram com esse absurdo. E hoje, graças a Deus, homens e mulheres que adotam não só têm direito à licença maternidade, como também têm direito à estabilidade. Então, hoje a licença está de no mínimo 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, sem prejuízo do emprego, seja para mulher ou seja para homem, tá?
Letra B, Maria não tem direito à licença, falso. Letra C, Maria tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, independentemente da idade da criança adotada, o item é verdadeiro. E letra D, de doidinha, Maria tem direito a 2 semanas, não. 2 semanas, que é o artigo 395 da CLT, é no caso de aborto, não criminoso, tá? É no caso de aborto não criminoso. No caso de aborto não criminoso. Perfeito? 9. Joana trabalha numa empresa que se dedica a dar assessoria simples àqueles que desejam emagrecer. Eu, Joana, minha assessora. Em razão de problemas familiares, Joana foi acometida de um distúrbio alimentar e engordou 30 quilos. Rapaz, sem problema familiar nem nada, eu engordei 30 quilos. Se eu tiver um distúrbio desse, eu vou explodir. Eu serei o famoso seu redondo, professor redondo. Olha, quem me chamar de professor redondo morre, tá? Em razão disso, a empresa afirmou que agora, porque ela era gordinha, tá? Não mais apresentava o perfil para atendimento aos clientes, já que deveria ser o primeiro exemplo para eles, de modo que dispensou sem justar a causa. Cara, ela foi dispensada porque ela era gorda. Ela foi dispensada porque ela era igual a Dona Redonda. Ela é igual ao seu Redondo, ao professor Redondo que sou eu, ao nhonho, tá? Então eu vou ser demitido porque eu sou gordo. Eu sou o nhonho. Meu filho, se você for demitido por qualquer ato discriminatório, seja ele qual for, gordura, peso, você é um chupeta de baleia, igual o professor, artigo 1º. Você é um rolha de poço, igual o professor, artigo 1º da lei 9.029/95, tá? Mais o artigo 4º da mesma lei, dispensa discriminatória e a empregada opta. Ou a empregada, ela opta, ou ela vai ser, tá? Ou ela vai ser reintegrada e recebe os salários do afastamento, ou ela não querendo ser reintegrada porque ela acha que o ambiente não é mais favorável a ela não querendo mais ser reintegrada, então ela vai receber a indenização dobrada, tá? Os salários do afastamento em dobro. Vamos ver o que tem aqui, né? O empregador tem direito de dispensar? Não, aqui não é direito, não. Ele tem um direito potestativo, sim. Tem um direito potestativo, sim, de demitir a empregada, mas nesse caso, sem justa causa. Só que aqui, cara, realmente, sem pagamento de uma indenização. Só que aqui não é sem justa causa. Aqui é dispensa discriminatória que é vedada no artigo 1º da lei 929. Não é sem justa causa. Se fosse sem justa causa, estava verdadeiro, pagaria a indenização, mas aqui não é sem justa causa, é dispensa discriminatória, tá? Gordofobia, seu gordofóbico. Chupetofóbico, chupeta de baleofóbico. A situação retrata dispensa discriminatória, verdadeiro, ensejando então obrigatoriamente a reintegração da albeira, verdadeiro, e o pagamento, né? Calma, obrigatoriamente não. Vamos ver aqui os outros itens, tá? Vamos ver aqui, obrigatoriamente não. Tio, por que obrigatoriamente não? Porque ela pode optar por ser reintegrada ou indenizada. Então, se ela não quiser ser reintegrada, ela vai ser só indenizada. Letra C, a situação retrata a dispensa discriminatória, podendo a empregada optar entre o retorno e a indenização dobrada. Agora sim, o item é verdadeiro. E letra D, de redonda, a situação retrata a dispensa discriminatória, verdadeiro, ensejando então obrigatoriamente falso, porque aí ela tem a opção, tá? Questão 10. Rogéria é balconista na empresa Bolsas e Acessórios Divinos Limitada. Candidatou-se em uma chapa para a direção do sindicato dos comerciários do município, sendo eleita posteriormente. Contudo, o sindicato, a FGV adora essa questão, contudo o sindicato não comunicou o registro da candidatura, eleição e posse. Beleza. Ela já tinha, olha só, ela já se candidatou e foi eleita. Aí não houve comunicação. O empregador vai demitir, porque ele pode, porque ela não tem estabilidade, que não houve comunicação. Durante o aviso prévio, vai haver a comunicação. Se houver a comunicação do registro que já foi feito durante o aviso prévio, ela tem estabilidade. Se for feito o próprio registro durante o aviso prévio, ela não tem estabilidade, que é exatamente a diferença na súmula 369 entre
os incisos 1 e 5 do TST, tá? Durante o mandato de Rogéria, o empregador dispensou sem justa causa, ela já registrou faz tempo, já foi até eleita, e Rogério enviou um e-mail para ele dando ciência dos fatos. Aqui é um e-mail, tá? Eu me lembro dessa questão. Apesar das provas, a empresa não aceitou suas razões. Olha, durante o aviso prévio, a Rogéria foi lá e comunicou. Se durante o aviso prévio a Rogéria foi lá e comunicou, o registro que já foi feito, ela tem sim estabilidade, tá? Rogéria tem garantia no emprego, já que a comunicação, apesar de fora do prazo legal, foi feita na vigência do contrato, verdadeiro. O sindicato não observou o prazo legal para a comunicação, verdadeiro, ele não observou, motivo pelo qual a dispensa não pode ser falso, porque, muito embora ela não tivesse estabilidade porque não houve a comunicação, mas durante o aviso prévio, ainda na vigência do contrato de trabalho, foi feita a comunicação por ela ou pelo sindicato, tá valendo, tá? Tá valendo, e ela tem estabilidade. A jurisprudência omissa não, cara, súmula 369, né? Súmula 369 do TST. E é relevante a comunicação? Não. Se não tiver comunicação, registrou, candidatou-se, eleita, não houve registro, não houve comunicação, o empregador demitiu, depois que acabou seu aviso prévio, consequentemente acabou seu contrato, houve a comunicação depois do aviso prévio, comunicação depois de acabar do aviso prévio, comunicação depois de extinto o contrato, não vale não, tá? Letra A, então. Questão 11. Questão 11. Paulo, empregado de empresa siderúrgica, é portador do vírus da HIV. Tomando conhecimento dessa notícia, o empregador o dispensou emotivadamente. Cara, o cara era portador do vírus da HIV. A súmula 443 do TST, ela é bem clara. Presume-se discriminatória, tá? Presume-se discriminatória a dispensa do empregado portador do vírus do HIV, tá? Presume-se discriminatória a dispensa do empregado portador do vírus do HIV. E aí, de imotivada não tem nada, ele demitiu exatamente pelo fato de o empregado ser o quê? Portador do vírus do HIV, dispensa discriminatória. O empregado escolhe, né? Mais uma vez, artigos 1º e 4º da Lei 9.029/95. Artigos 1º e 4º da Lei 9.029/95. Esse empregado vai ser readmitido. Esse empregado vai ser reintegrado. Ele pode optar em ser reintegrado e receber o salário do afastamento, ou então ele não ser reintegrado, porque ele não quer, ele não aguenta mais, não suporta o ambiente e receber o salário em dobro. Por que ele não é readmitido? Vamos lá. Reintegrado, você é demitido e se voltar é reintegrado. Readmissão é quando o contrato do sujeito está suspenso e ele volta. Contrato suspenso e ele volta é readmissão. O correto aqui é reintegração. Questão 12. Jonas é empregado da sociedade empresária Ômega, entendendo seu empregador por romper o seu contrato de trabalho, tá? Entendendo o empregador por romper o seu contrato de trabalho, optou por promover sua imediata demissão, tá? Com o pagamento do aviso prévio na forma indenizada. Só lembrando que aviso prévio trabalhado, o aviso prévio indenizado não tem diferença. Aviso prévio trabalhado e aviso prévio indenizado, ambos são tempo de serviço para todos os efeitos, prorrogando, projetando o contrato de trabalho por no mínimo mais 30 dias, tá? Por no mínimo mais 30 dias. Transcorridos 10 dias de pagamento das verbas rescisórias, Jonas se candidatou a dirigente do sindicato de sua categoria. Transcorridos 10 dias do pagamento da rescisória. Se o pagamento da rescisória é assim, acabou-se o contrato, acabou-se o aviso prévio, acabou-se o contrato, olha só, acabou-se o aviso prévio, acabou-se o contrato, tem 10 dias para pagar. Quando o empregador paga a rescisão, 10 dias após a extinção, o contrato já está extinto. O contrato já está extinto. Aviso prévio já foi dado, acabou-se o aviso prévio, acabou-se o contrato, 10 dias a pagar. Quando o empregador pagou a rescisão, o contrato estava extinto há 10 dias.
Aí Jonas fez o quê? Se candidatou ao cargo de dirigente. Cara, quando ele se candidatou ao cargo de dirigente, o contrato dele já estava o quê? Extinto. Súmula 369, inciso 1º do TST, só que o final dela, quando ele vai dizer, tá, que mesmo que haja o registro ou a comunicação depois de acabado o contrato, acabou o contrato, porra, não tem mais estabilidade. Jonas poderá ser desligado ao término do aviso prévio, pois não possui garantia de emprego, verdadeiro, tá? Jonas sem garantia de emprego por determinação legal, falso, porque quando ele registrou a candidatura, já havia acabado o contrato. Jonas passou a ser portador de garantia, ou então ele registrou candidatura durante, tá? Registrou candidatura durante o aviso prévio, também não tem estabilidade. Jonas passou a ser portador de garantia de emprego, não podendo ter o contrato rompido, falso, ele não tem estabilidade, porque ou ele registrou durante o aviso, ou ele registrou após a extinção do contrato. E Jonas somente poderá ser dispensado se houver concordância do sindicato de classe, esse item também é falso, tá? A gente vai se despedindo aqui, tá? E o tio volta já com mais 11 ou 12 questões para você, né? Deixa eu aparecer aqui, ficar bonito aqui para você, tá? Pronto, a gente